Estamos aqui com o vereador Maurício Galvão e hoje, daqui a pouquinho, vai ter uma audiência na Câmara de Vereadores para tratar da relocação e ordenamento dos food trucks na cidade de Ilhéus. Há alguns dias atrás, a Prefeitura Municipal de Ilhéus fez uma notificação para food trucks e também para estabelecimentos fixos. E parece que está usando a mesma régua para todo mundo. Eu estou aqui com o empresário, ex-vereador em Ilhéus, presidente da ATIL, Alcides Luchevski, para falar um pouco mais sobre essa situação. Querido Alcides, tudo bem, irmão? Oi, Vila, bom dia a toda a equipe do Tabuleiro, essa audiência maravilhosa, e um prazer estar aqui mais uma vez falando sobre a nossa cidade, né? Como eu digo sempre, hoje eu vou na televisão, hoje eu vou no Tabuleiro, a televisão de Ilhéus. Então, Vila, pois é, então o governo deflagrou aí uma ação com a finalidade de um reordenamento, né, na avenida, mas anuncia como reordenamento que vai naturalmente passar por toda a cidade, e isso nos atinge e a gente quer discutir, a gente quer expor as nossas ideias, levar as nossas sugestões, porque nós que temos os nossos comércios de bares, restaurantes instalados em imóveis fixos, queremos também um olhar, temos ideias e naturalmente que entendemos então que esse é o momento de iniciarmos um diálogo com o governo, com esse novo governo, né, justamente para que aquilo que venha a ser implantado possa contemplar as expectativas maiores da cidade. Então, quanto maior, quanto mais amplo o diálogo, eu acredito que a possibilidade de dar certo as medidas que precisam ser implementadas é maior. Então é com essa finalidade que a gente quer expor também o nosso ponto de vista sobre isso. Ou seja, procede a informação de que as exigências que o governo está fazendo para os food trucks também está fazendo para o segmento de bares, restaurantes e similares? Procede? Procede, porque no primeiro momento em que o governo deflagrou essa ação de fiscalização inicial com as notificações, os bares e restaurantes instalados em imóveis fixos na Avenida Soares Lopes, todos foram notificados, né? O nosso comércio, dos nossos vizinhos, todo mundo recebeu a notificação. E nesta abordagem, pela fiscalização da Prefeitura, a informação de que houve uma decisão ou havia uma previsão em algum decreto ou contrato sobre o número de mesas que os comércios instalados nas praças ou na rua poderiam colocar na área pública. Isso tem uma limitação de 5 mesas e que, por uma questão de justiça, todos nós estaríamos sujeitos às mesmas regras, não é? Então, eu fui notificado, nossos companheiros, todo mundo para que apresente documentação, enfim, e inclusive com a informação de que caso não fosse cumprido aquilo que estava sendo orientado, a Prefeitura poderia fazer a retirada das mesas que estivessem a mais, né? Então, a gente não concordou no primeiro momento com essa abordagem, porque aqueles que trabalham, que têm os seus comércios de bares e restaurantes instalados em imóveis fixos, não têm a mesma abordagem, a mesma natureza daqueles que estão instalados em área pública totalmente. É claro que bares e restaurantes em Ilhéus e no mundo todo, muitas vezes usam as calçadas para a extensão dos seus negócios, até por uma questão cultural. As pessoas gostam de ficar ao ar livre, na rua, vendo as pessoas passando. Gente quer ver gente, não é? Então, nós não concordamos em termos sido notificados, porque o que a cidade vinha clamando é uma organização, justamente por causa de uma, como as pessoas dizem, né, uma invasão que ocorreu de comércios temporários na avenida, né? Eu acho que para justificar para os outros que essa abordagem era uma abordagem justa, essa notificação, eu acredito que
aqueles que têm bares e restaurantes em imóveis fixos foram usados com uma alegação de que era para se fazer justiça. Estamos sendo justos com todos. E aí, nesse aspecto, eu acho que houve um equívoco grande e isso não foi justo. Ou seja, o governo diz que pretende fazer um Fruit Park na Soares Lopes e atender alguns dos comerciantes ali, daqueles empresários de food trucks. Como é que a ATIL e o segmento de bares e restaurantes fixos, da Soares Lopes especialmente, consegue ver isso? Você acredita e o segmento acredita que essas pessoas que estão de maneira hoje irregular vão ser premiadas em detrimento àqueles que pagam os seus impostos, que pagam muitas vezes aluguéis caros, que têm os seus colaboradores? Como é que é isso? Como é que vocês conseguem ver isso? Vila, veja só. Primeiro, assim, eu quero atribuir tudo isso que acontece e que não é muito desejável às omissões do poder público ou à conivência do poder público. São as autoridades instaladas no município que permitem que isso aconteça por diversas razões. É um oportunismo, é uma conivência, muitas vezes em troca de apoio político. Então eu vou lhe ceder esse espaço, vou lhe dar um alvará que não está previsto, que não vai cumprir a legalidade, mas eu vou permitir que você possa dizer que teve uma autorização oficial para se instalar aonde você está pretendendo. Então, como é que fica a situação? Aqueles que temem a autoridade pública, talvez a palavra não seja temer, seja respeitar, aqueles que respeitam a autoridade pública, quando o que se é pretendido é negado, essas pessoas respeitam, não passam por cima, não peitam a autoridade pública. Então eu peço, se me for negado, eu não faço. Eu posso espernear, mas eu não vou fazer. No entanto, existem aqueles que têm a coragem de ir adiante, de peitar a autoridade pública e por cima de pau e pedra fazer aquilo que pretendiam, né? Esses estão levando vantagem. É isso que a gente não concorda. Nós não temos nada contra o pequeno. O food truck existe em todo o Brasil e no mundo. O que é que existe que está carecendo em Ilhéus? Disciplina, regulamentação. O food truck pode ser instalado em qualquer lugar? Não. Se você tem um comércio de bar e restaurante e alguém deseja botar nas suas imediações um food truck na sua frente, vendendo a mesma coisa, com a mesma finalidade de alimentar as pessoas, no mesmo horário em que você funciona, não pode. Concorrência é completamente desleal aí. Mas se você estiver fechado, se você tem um comércio que naquele horário está fechado, não há conflito. Então, em todos os lugares as coisas funcionam com regras, com disciplina. E aí a convivência é possível. A instalação de comércios para pessoas que têm demandas ou para atender a certas demandas sociais da cidade não pode ser feita sem um determinado controle, senão ela vira predatória, né? Autofágica. Ela Sim. termina destruindo os próprios pares, porque não há espaço para todo mundo se sustentar naquele setor. Um exemplo, as barracas de praia na Praia do Sul. Se com a reforma, a duplicação da Praia do Sul e a urbanização prevista permanecerem o mesmo número de barracas hoje instalados na Praia do Sul, algumas vão quebrar. Alguns elefantes brancos vão aparecer, porque não tem economia nem movimento suficiente para que todos se sustentem e gerem aquilo que precisa, que é o lucro. Então, se não houver um limite para essas coisas, a gente termina provocando situações em que um concorrente destrói o outro. E isso não é desejável. Desejável é você fazer inclusões. E não para que uma inclusão seja feita, uma desinclusão aconteça paralelamente, porque tudo tem limite. Então, assim, nós não queremos que pessoas que precisam trabalhar sejam penalizadas.
Mas nós queremos que essas coisas tenham regras. E muito menos que aqueles que fizeram um esforço enorme. Porque a regra diz o seguinte, a lei diz o seguinte, você quer instalar uma empresa, você quer instalar um comércio, você precisa ter a sede do seu comércio. Se você não tiver a sede do seu comércio, você não pode se instalar. Ah, mas nós temos a questão dos ambulantes, aqueles que perambulam, que fazem seus comércios de rua. Sim, e sempre houve previsão para isso, do que pode ser comercializado e do que não pode, né? Então, assim, essa falta dessa disciplina, essa falta de um código de posturas municipal atualizado, gera uma série de distorções na cidade que alguns tendem a interpretar como sendo uma necessidade social, desprezando que, em alguns casos, existem verdadeiras redes que se instalam dessa forma em áreas públicas. Ora, o custo é diferente e a finalidade é a mesma, alimentar as pessoas, trabalhar no ramo de alimentos. Como é que eu vou concorrer com quem não paga aluguel, com quem não disponibiliza sanitários para o seu público e vou ter condições de sobreviver? Não tem. Vocês já observaram quantos restaurantes e bares existem na Avenida Soares Lopes, instalados em imóveis? Talvez não chegue a 10. Vamos contar. Agora, quantos comércios instalados em área pública existem na avenida? É lógico que essa desproporção desencoraja os investimentos daqueles que até pretenderiam investir na avenida para a avenida vir a ser um verdadeiro point movimentado, com a finalidade de atender o turismo, conciliado, em muitos casos, com a inclusão do pequeno. Vamos observar Porto Seguro com a passarela do álcool. Onde estão os pequenos? Na mesma passarela, de forma ordenada, de forma também que não venha a chocar com os interesses daqueles que fizeram investimentos e que precisam também sobreviver. No dia seguinte, em Porto Seguro, depois de uma noite movimentada, que parece uma festa naquela passarela do álcool, você não vê uma barraquinha instalada na frente do casario de época. Ele está todo descortinado para apreciação, fotografias dos turistas. Em Ilhéus, a pessoa quer instalar alguma coisa em área pública, no meio da rua, e diz assim, mas dá muito trabalho ficar botando e tirando. Botar e tirar dá muito trabalho. Botar e tirar sempre deu muito trabalho. Mas no mundo todo é assim. Aqui as pessoas querem botar ali e ficar porque é menos trabalhoso. Quando eu vou no dia seguinte, já colocam ali e tal. Eu nem diria, talvez esse é o discurso de que dá menos trabalho. Mas quando você coloca e deixa fixo, um mês depois você tem a necessidade de ampliar. 2 meses depois, e aí vai. E se tratando de food truck, eu falo sempre, quando murcha o pneu do food truck, sente a necessidade de levantar uma parede de bloco. Então, é necessário realmente que tenha essa movimentação, que tire durante o dia e que no período da atividade volte e que tenha uma atividade. Verdade. E olha o que é que está se propondo, né? Vamos organizar aqui uma praça. Essa praça, pelo menos nesse momento, é anunciada como um local provisório, onde serão colocados aqueles que desejam fazer esse tipo de exploração de serviços de alimentação. Muito bem, a Praça dos Food Trucks, né? Porque tem um investimento para ser provisório. Eu não sabia que era provisório. Eu achava que eles já estavam querendo escolher um local, um espaço mesmo, porque você vai ter um investimento ali para fazer. Você vai ter que fazer banheiro, ou vai ser só banheiro químico? Pelo menos foi a proposta que a gente recebeu logo de início, foi o quê? Que seria uma área com paisagismo. Você vai investir num lugar provisório? Não tem muito sentido isso. Mas oficialmente até agora me parece que o município não apresentou o projeto, né? Apresentou. Ele não apresentou ao público, mas apresentou, por exemplo, a um determinado jornalista. O jornalista faz uma entrevista com o prefeito e diz, olha, o prefeito me mostrou o projeto. Então existe um projeto, não é?
E ela tem razão, vai ser feito um investimento. Eu vejo isso assim, não que a gente deseje nenhum tipo de penalização, não é isso. Mas vendo o nosso lado também de investidores. Não há nenhum olhar para bares e restaurantes no sentido de que tipo de upgrade a gente, através do poder público, pode também fazer para que esse pessoal possa prestar um serviço mais qualificado, um serviço melhor. Como nós podemos viabilizar pontes, não é? de grande movimentação na cidade, porque é assim que se faz o turismo. Pode olhar o modelo de Itacaré, o modelo de Arraial da Ajuda, de Porto Seguro, de Morro de São Paulo, se não é um point gastronômico misturado com algumas atividades que fazem desse modelo um modelo que vem sendo adotado em toda a localidade. Não é? Então, assim, para nós, isso significa uma premiação daqueles que ousaram enfrentar o poder público, a autoridade pública, ou até tiveram a sua conivência e vão agora ser colocados no local especial, porque, querendo ou não, a Avenida Soares Lopes é o local mais nobre de Ilhéus, é o mais caro. Vila, eu tenho companheiros que depois que foram notificados não estão dormindo. O cidadão vai instalar um comércio na avenida, numa área um pouco maior do que esse estúdio, vamos dizer 15, 20 metros quadrados, paga R$6.000 de aluguel, fora o investimento que vai fazer. Então ele já começa o mês com essa despesa, ele tendo que garantir. A energia que o estabelecimento desse paga é a energia de contador girando, o que não acontece com todo mundo que paga uma taxa mensal. Então é tudo muito desproporcional. A gente não é contra a inclusão de ninguém, mas nós queremos critérios justos. Quando a gente faz uma sugestão ao poder público, e quando a gente fala dessa forma, estamos nos referindo aos governos que já aconteceram nessa cidade. Não estamos nos referindo exatamente ao que começou. Ao que começou a gente tem que dizer, abre o olho. Não é? Então, assim, a gente recebe determinadas permissões ou faz determinados pedidos e é negado. E esse pessoal que enfrenta termina de alguma forma sendo contemplado com uma medida que vai garantir, sim, vocês podem ficar, não aqui onde vocês estão. Vamos mudar aqui para 200 metros adiante, mas nós vamos fazer um negócio bacana para vocês, viu? Vai ter, como ela disse aqui, vai ter paisagismo, vai ter isso, vai ter aquilo. Ora, e aquele que está em imóvel fixo, que tem suas aspirações, suas pretensões e que precisam também tem as mesmas necessidades que os outros, sempre estão sendo negados naquilo que pretendem. Ou você fica numa insegurança permanente sem saber o que é que vai suceder ao seu amanhã. Eu vou dar um exemplo claro aqui. A questão de coberturas para proteger a clientela desses comércios. Sim. Muito bem. Instala-se um food truck na avenida e se permite que ele coloque na frente do food truck um toldo para proteger a clientela. A turma questiona que em Ilhéus chove muito, né? Muito bem, não estão errados não. Chove muito, choveu hoje, né? Já choveu hoje. Choveu ontem, anteontem. E graças a Deus que chove em Ilhéus. Eu pergunto, por que foi colocado um grande telhado, uma grande cobertura na Praça Castro Alves, nessa sua requalificação? Quando 9 boxes aproximadamente, né, estão ali trabalhando. Foi colocada a cobertura pelo que você falou, senão inviabiliza. Qualquer pancada de chuva que desce ia ter uma debandada de público da praça, se não tiver um abrigo. Isso é natural na praça, é natural para os food trucks da avenida, mas o comércio fixo não pode fazer isso. Ele tem muitas dificuldades para fazer, por exemplo, o que o Vesúvio fez ou faz. Então, se é necessário para um e permitido para um, lógico que para os outros também deve ter o mesmo critério. A chuva é a mesma. Os clientes, durante a chuva, se estiverem na rua, eles vão procurar um abrigo. Mas aqui em Ilhéus, as pessoas, quando não estão atualizadas, quando não têm uma visão um pouquinho de fora para trazer para cá, elas ficam assustadas com tudo, especialmente no poder público. Quando você fala, eu preciso fazer um pergolado ou uma cobertura
Quem tem que dizer qual é o padrão e o que pode e como pode é a prefeitura, através das suas regulamentações. Muito bem, mas não pode só dizer não. O município tem tratado desse assunto aí, imagino que seja a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, quero crer que seja essa secretaria, também não sei, mas tem tratado sobre esse ordenamento também com os empreendimentos fixos ou não? Nós fomos recebidos pela Secretaria de Indústria e Comércio, né, Desenvolvimento Econômico, o secretário Paulo Gane. Tivemos um encontro com os empresários de bares e restaurantes de estabelecimentos fixos, na associação comercial, em que abrimos um diálogo com o governo. Pelo menos essa é a nossa intenção. Sim. Mas não tivemos muitas informações sobre o que se sucederia, a não ser que o governo tinha uma ação planejada, mas não havia um detalhamento sobre isso. Nós solicitamos, eu, Bruno da Barraquítica, Chico Caldos, outros empresários da Avenida, Bela Pizza, Castelinho, Iatai, porque nós formamos um grupo desses empresários que estão instalados em imóveis fixos, que envolve, e nós queremos ampliar esse grupo, queremos até que as pessoas entrem em contato conosco para que a gente possa fazer uma única discussão na cidade sobre essa questão de disciplina sobre o uso do espaço público para bares e restaurantes colocarem mesas, cadeiras e até outras figuras. Vocês têm uma ideia de como vocês pretendem, Alcides, até para colaborar também com a administração, né? Por exemplo, o que vocês pensam, né? De termos de projeto. Por exemplo, em Barcelona, o que você colocou, você tem bares e esses bares utilizam parte de uma área pública com mesas, cadeiras e coberturas, né? E no meio ali, muitas vezes tem um passeio para que as pessoas possam trafegar. Eu citei aqui Barcelona, porque existem vários outros cantos, em Portugal e vários outros lugares tem. E tem outros lugares também, até aqui no Brasil mesmo, até ruas em Salvador, que você fecha o trânsito, por exemplo, em determinados locais, porque aí o que acontece? Até aqui em Itacaré. O que acontece? Você pode usar parte da calçada e as pessoas circularem até na rua. Isso. A depender circularem do ponto. na calçada. Não. Tem lugar que você fecha o trânsito e que as pessoas circulam na rua e que fecha você usa a calçada. Certo. Só Perfeito, que assim, como é que isso seria aplicado aqui em Ilhéus? Porque a Avenida Soares Lopes você não pode fechar. Muito bem. Mas tem pontos que sim. Por exemplo, Passarela do Álcool. No Pontal. No Pontal, como a gente já falou aqui, que poderia ser até aplicado. Então, é justamente isso que vocês estão falando, né? Mas aqui em Ilhéus, o desconhecimento faz com que as pessoas se assustem. Quando você fala, olha, de que forma a gente pode fazer uma cobertura que venha a beneficiar os nossos clientes e esteticamente não comprometa a cidade? Olha, você está falando uma coisa que assusta aquela pessoa com quem você está tratando. Não, mas não. É quase um escândalo, não é? Enquanto a gente vê outras cidades avançando, como é o caso de Itacaré. Então, essa figura do uso da rua, isso é uma coisa que acontece culturalmente em todo mundo. Na Rua Augusta, em Lisboa, é assim, Copacabana é assim, São Paulo é assim, Itacaré faz assim. Itacaré tem um estabelecimento aqui, na frente dele tem um pergolado coberto. Na orla de Itacaré, na Rua Pituba, que foi interditada, como você falou, para favorecer esse clima, né, de ponte noturno que naturalmente favorece o desenvolvimento do turismo. Então, Ilhéus precisa fazer direito às suas lições de casa. Nós temos propostas, sim, né? Nós queremos que a Passarela do Álcool tenha um upgrade neste governo, porque tem mais de 20 anos que aquilo ali acontece e nunca houve uma intervenção do poder público para colaborar com o desenvolvimento daquele point, que inclusive está protegido por lei, não é? Eu me lembro que no governo passado, nessas últimas gestões, Gerbson Moraes, o ex-vereador, ele apresentou um projeto de lei e aprovou a aprovação daquela área do Pontal como point gastronômico, como polo gastronômico. Então, isso é desejável. E nós temos propostas a levar. Por exemplo, primeiro que esse critério que é usado para food truck, ele não pode ser estendido para bares e restaurantes, porque há uma diferença. Nós não somos a mesma coisa. Se o meu comércio
não estiver indo bem em determinada fase do ano, eu não consigo ligar o carro e arrastá-lo para outro lugar. Eu não consigo participar, por exemplo, de um São João em Itabuna. Você depende daquele espaço. Né? A gente tem que ficar ali sofrendo, porque as regras diziam, você quer montar um comércio, você tem que ter uma sede. Você tem que conseguir o local para instalar esse comércio. Então você faz esse esforço. Então, esse critério que serve, ou que eles acham que serve para food trucks, não serve para o imóvel fixo. O food truck, ele já está em área pública. E aí ele pode, nesse caso, desse critério que foi divulgado nessas notificações, que seria assim, ele pode colocar mais 5 mesas. E o espaço que o próprio food truck já ocupa? Já ocupa. E o espaço que o próprio box que está na praça pública já ocupa? Então o tratamento não pode ser o mesmo. A gente não pode estar sujeito aos mesmos critérios, mas a critérios próprios. Imagine um restaurante que tem uma fachada de 5 metros e um restaurante que tem uma fachada de 20 metros. Cada um só pode botar 5 mesas? Não, o critério não é esse. O critério é o respeito a determinadas normas que precisam ser anteriores à sua colocação de mesas e cadeiras na rua. O trânsito dos pedestres, esse tem que ser garantido e respeitado. Essa é a primeira condição. O respeito à autoridade pública, o respeito ao direito alheio, o respeito à fachada do vizinho, que não pode ser incomodada com colocação de mesas e cadeiras. Mas você tendo uma fachada de 20 metros, é lógico que é desproporcional você ter que colocar as mesmas 5 mesas que o seu vizinho, que tem 5 metros, pode colocar. Esse é um critério burro. E a gente quer fazer coisas inteligentes, coisas que possam ser aplicadas e que possam trazer resultados. Se entendermos que é melhor termos um food truck ou um comércio que eu possa deslocar e também ter um pedacinho nessa praça de food trucks que vai ser feito nessa área maravilhosa da avenida, talvez eu prefira fechar o meu comércio em imóvel fixo e ser premiado também com a autorização para que eu coloque um food truck na pracinha de food trucks, porque de repente aquilo vai ser mais badalado do que a área onde eu estou, porque há uma cegueira. É como se a gente não existisse. Aparecem os defensores daqueles que estão instalados dessa ou daquela forma, que a gente não discute se precisam ou não, entendemos que precisam, mas que precisa ser dentro de uma disciplina, dentro de uma regulamentação. E que esta regulamentação abrangente venha também a nos permitir algumas medidas para o desenvolvimento dos nossos negócios. Não é admissível que você só tenha, na esfera pública, da sua atuação pública, um olhar que é um olhar capenga, é só para um lado. A gente quer ser enxergado, porque enquanto isso não acontecer, eu vou estar no tabuleiro e em outros meios de comunicação fazendo o meu esperneio, mas não vamos desrespeitar a autoridade pública. Veja só, o bar e restaurante Pizzaria O Castelinho chegou a fazer um pergolado na sua frente. Que ficou muito feio, inclusive. Ficou um negócio... E ele foi notificado. E você sabe o que foi que ele fez? Ele retirou. Né? Tirou. Ele retirou. Então, assim, não há uma disposição de enfrentamento. Ele viu que Seara do Cachorro-Quente, do hot dog, tinha feito no meio da rua, ele pode ser outro fixo, eu vou fazer também. Exatamente. Né? Acabou fazendo. Mas a Praça Castro Alves tem... Outros locais da cidade tem. Se você passar na Passarela do Álcool, que são nossos parceiros, e nós vamos defender que ali seja implantado um projeto arquitetônico condizente com o que hoje representa a Passarela do Álcool, também as pessoas têm necessidade de fazer coberturas. Como você disse, chove todo dia nessa cidade. Como é que Chico Caldas vai desenvolver o comércio dele? Como é que nós vamos atender ao turismo com esses pontos fechados? Nós não temos capacidade para atender. Nós precisamos interditar a rua na Passarela do Álcool, permitir somente o acesso de moradores, fazer controle eletrônico disso. Você pode instalar uma cancela na entrada das ruas da Passarela do Álcool. É melhor que tenha controle de velocidade. E de acesso, Vila. Por exemplo, na Barra,
Em Salvador não tem cancela, 30 é controle de velocidade. Muito Quem bem. passar a partir de 30 quilômetros, aí dá 30. problema. E, Olha aí. e fica mais bonito o piso compartilhado. As calçadas podem ser enlarguecidas um pouco, eliminando-se estacionamentos. Quem quer estacionar, estaciona um pouco mais distante, vai caminhando para a passarela. Né? Mas a gente precisa tomar uma providência. Não pode mais aqueles comerciantes bravos. Bravos investidores fizeram uma coisa muito interessante para a cidade. Agora, eles precisam também de apoio. Né? Eles precisam também desenvolver bem os seus negócios e não ficarem preocupados. Tem uma reclamação constante do pessoal da passarela do álcool. A coleta de lixo no horário em que a passarela está mais frequentada. Então isso já foi falado, já foi pedido e é recorrente. Eu acredito que agora, através de Cacá Colchões, isso vai ser resolvido. Então o que a gente quer? A gente quer um olhar, a gente quer também atenção, né, para que as nossas proposições possam ser atendidas. Ilhéus é uma cidade que não está atualizada nas suas regulamentações, no seu código de postura, e algumas figuras que já são aplicadas em todo o mundo, nós aqui nem as conhecemos, como é o caso dos parklets. Os parklets são uma alternativa contemporânea, moderna, está em expansão no mundo todo. Existe hoje o que eles chamam de uma febre de parklets. As cidades estão regulamentando essas situações. O Sebrae já está envolvido com o desenvolvimento dos parklets. São áreas que podem substituir o estacionamento que está à frente do seu comércio, do seu negócio, por opção sua, através de uma autorização da prefeitura. São áreas de convivência social, em que você pode instalar mesas, cadeiras, bancos, bicicletário, lixeiras, em alguns casos até estantes com livros para você ler. Está ali à sua disposição. O parklet é público, mas ele pode tomar o lugar do estacionamento. Quando a gente vai conversar essas coisas com as autoridades de Ilhéus, com raras exceções, é um escândalo. As pessoas arregalam os olhos, têm medo de fazer. É lógico, você não pode permitir o parklet em toda a cidade. Você tem que zonear para saber onde é cabível, onde pode ser instalado. O que não pode é uma cidade que tem as pretensões de Ilhéus, comerciais, industriais e no turismo, ficar desatualizada em relação ao que se faz no mundo todo. Olha, em Barcelona, no meio da rua, você falou, quiosques dos bares e restaurantes no meio da rua, com cortinas fechando, com cobertura, com aquecedores. Está lembrado dos aquecedores? É verdade. Não é verdade? Para quê? Conforto para o cliente. Você consegue. Oferta de qualidade. Você consegue alinhar história e cultura com inovação. Sim. Vários lugares do mundo Perfeito. fazem isso. Você não precisa nem ir para E uma fora do Brasil para isso. Uma cobertura que você possa fazer para favorecer os seus clientes, uma vez que estamos, graças a Deus, numa região em que chove muito, ela não compromete esteticamente, desde que a arquitetura pública, a arquitetura do município tenha definido um padrão, acompanhe e diga o que pode e o que não pode fazer, de que forma fica bonito, para contribuir com o urbanismo, para que você tenha orgulho da cidade, dizer, pô, gente, ficou bacana, é isso mesmo que precisa, né? Agora, quando você faz uma coisa sem planejamento, mal feita, aí o feio, né? Todo mundo rejeita e tende a dizer, ó, não deu certo. Tem mensagem chegando pra gente Tem aí. mensagem. Luiz mandou aqui, concordo com Alcides em relação ao código de postura do município, que não é aplicado nem no centro e muito menos nos bairros. O que não compreendemos é que em relação aos food trucks passa a ideia de invasão de área pública, mas em relação ao açaí instalado na Soares Lopes existe um silêncio sepulcral. Existe diferença entre ser invasão de áreas públicas, porque até hoje ninguém sabe qual foi a negociação para o açaí tomar posse daquela área pública. Houve uma PPP, uma cessão, uma concessão ou invasão. Sou totalmente a favor do ordenamento, mas que inclua todos que estejam em áreas públicas de forma irregular. O Luiz mandou. Valeu, Luiz. Olha, veja só, Vila,
é preciso a gente deixar muito claro que nós somos favoráveis ao uso da área pública, até por questões culturais, para o desenvolvimento de negócios, mas dentro de um regramento e de uma disciplina. O que não pode é, a despeito da autoridade pública, as pessoas quererem fazer do mesmo jeito, ou se instalarem sem autorização. Eu, por exemplo, tudo que eu vier fazer, tudo que faço, eu peço antes. Se for permitido, porque tem figuras na própria lei que autorizam você a usar o espaço público. A permissão de uso precário é uma delas. Isso não quer dizer que você está fora da lei ou que está usando o espaço público de forma indevida. O espaço público pode ser usado para o desenvolvimento de negócios, dentro de uma regulamentação e disciplina. E isto acontece no mundo todo. Por isso que nós estamos citando aqui os exemplos de Copacabana. Em Copacabana você tem estruturas na área pública. Você paga por isso, o uso dessa área. Você respeita a disciplina que for imposta ali. Agora, quando a coisa é exagerada, fora do contexto, você gera uma incongruência, você gera uma distorção. E essa distorção salta aos olhos da população, né? Então você não pode dizer que uma reforma que foi feita na Praça Castro Alves não foi feita sem autorização pública. Foi feita com autorização pública. Então é o poder que tem a autoridade para definir se isso pode ou não, desde que dentro da lei. Foi entendido que pode, foi autorizado. Não há uma invasão. É algo autorizado. As pessoas estão ali dentro de um projeto que foi aprovado pelo poder público. É ele que tem a capacidade de fazer isso. Agora, quando você tem certos investimentos e que na sua frente está sendo instalado um similar, do seu lado outro similar, daqui a pouco você está todo cercado de similares, isso não é justo. Ó, nós já falamos aqui que tem uma loja fixa na Araújo Pinho, uma loja de roupas íntimas. Tem um rapaz que chega com um carro, estaciona, abre o fundo do carro a, 5 metros da loja, e ele pendura lá no fundo do carro várias roupas íntimas. Isso não é ambulante. Já pensou? Uma loja de móveis, você separa um caminhão com loja de móveis próximo, um caminhão com móveis, próximo a uma loja de móveis, e começa a vender móveis na frente da loja. Porque em Ilhéus já está acontecendo isso, pelo menos de peças de roupas íntimas. Já está acontecendo isso aqui. Então, realmente tem que ter uma regulamentação, tem que ter controle das coisas, tem que ter uma fiscalização, e o poder público tem que estar atento a isso. Tem mensagens mais aí, querida? Diga. Tem mensagem de Fabiano. Oi, Fabiano. Fala, querido, dá a voz aí. Bom dia, Vila. Bom dia, Aline. Vocês tocaram num assunto interessante sobre essa questão, né, do projeto. Quando a Aline falou sobre a questão do banheiro. Vai ter banheiro, vai ser banheiro químico. Né? Então, assim, que faça um banheiro, mas, né, que possa ser utilizado, mesmo que você não esteja usufruindo ali dos food truck, mas, você passou, precisa ir no banheiro, você vá usar o banheiro. Porque o da Praça ali da Irene, você só pode utilizar se você estiver utilizando, e mesmo assim só em determinado horário, entendeu? Eu acho isso um absurdo. Porque assim, ali é um espaço público, então obrigatoriamente deveria ser um banheiro público também, né? Valeu, eu querido. Não vou dizer nem cidade turística, mas eu fui em Guanambi. Em Guanambi, na praça, tem uma praça no mesmo estilo ali da Praça da Enem, né? E que o banheiro é público. De manhã cedo, 7 horas, já tem uma pessoa lá da prefeitura limpando, ajeitando, e você pode utilizar a qualquer momento, mas ali na Praça da Irene você fica impossibilitado, né? Tem comércios ali que abrem de manhã, né? Já está aberto, outros já abrem já 3 horas da tarde, já está funcionando, mas você só pode utilizar o banheiro lá a partir das 6 horas. Então, assim, eu acho isso um absurdo. Valeu, querido, muito obrigado, hein? Alcides, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. A gente espera que essas discussões que a gente está trazendo aqui na Ilhéus FM possa se ampliar, que o governo possa realmente... E aí o governo obrigatoriamente, né, vai ter que utilizar seus técnicos e conversar bastante
com os envolvidos no processo para chegar realmente, para chegar numa solução disso. Muito obrigado, hein? Obrigado, Vila. O que a gente espera é isso, é a gente poder apresentar o nosso ponto de vista, que ele possa ser debatido também, que haja um olhar também sobre bares e restaurantes instalados em imóveis fixos, porque o nosso sentimento é de que não somos enxergados e nós queremos defender, sim, um comércio moderno, uma prestação de serviços contemporânea, atualizada, de acordo com aquilo que se faz nas localidades turísticas, que pretendem desenvolvimento e nas principais cidades de todo o mundo. Forte abraço, meu amigo. E se está sendo discutido, tem que aproveitar esse momento mesmo para ampliar, porque a gente vê essas cidades, eu sempre falei aqui com Vila mesmo, sente falta de um espaço desse, como tem em Itacaré, como tem em outras cidades aqui, Ilhéus está precisando muito disso. É verdade, mas a gente vai chegar lá. Obrigado a todos vocês, a toda a equipe, um bom dia, gente. Forte abraço. Tinha um papo com Alcides Khrushchevski, que é empresário, ex-vereador em Ilhéus, presidente da ATIL, Associação de Turismo de Ilhéus, e falando aqui sobre essa situação do ordenamento de food trucks e que também se discuta quais são os direitos, os deveres dos bares e restaurantes similares fixos na cidade. É um apoio rapidinho, Neto, daqui a pouco a gente retorna. Estamos apresentando O Tabuleiro, jornalismo verdade. Ilhéus FM.